Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos nesse segundo trimestre de 2026 estudando Transformai-vos, Carta aos Romanos. Na página de número 9, nós encontramos justamente panorama do tema, conforme nós estamos projetando. Para que você tenha uma ideia, vai tratar da Epístola aos Romanos, uma carta para hoje. Observe que, em relação ao Evangelho de Deus, vai fazer referência ao capítulo 1 e capítulo 2. É importante salientar que o Evangelho é o poder de Deus, conforme o versículo 16, quando nos diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas uma coisa interessantíssima que nós encontramos no mesmo capítulo 1, no versículo 3, é que faz menção a que evangelho é este, porque fala que o evangelho é acerca de seu filho. O evangelho é sobre Jesus. Evangelho literalmente significa boa nova. E qual é a boa notícia ao mundo? Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus nosso. Mas vai estar inserido também a necessidade universal da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos completamente perdidos. Já em relação ao capítulo 3 e 4, fala sobre a justiça de Deus. Temos uma declaração gratuita, porque fala que a salvação é um dom gratuito da parte de Deus. Não é algo conquistado, não é alguma coisa que a gente pode usar um expediente para conseguir. Ao contrário, a salvação nos é dada graciosamente como um presente. E presente a gente não arranca, a gente não conquista, a gente simplesmente recebe, mas enfatizando a graça de Deus. Nisto é demonstrado, sim, a justiça de Deus, porque Deus é justo e fará certamente justiça segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, segundo o seu próprio caráter. Mas fala justamente sobre a justiça por meio de Cristo Jesus. Nós, quando analisamos justamente os capítulo 3 e 4, nós temos vários privilégios dos judeus que são descritos, mas inclusive a justiça divina, e mostra, entre outras coisas, que todos os homens estão debaixo da graça de Deus. Estão debaixo da graça de Deus porque ela é universal. Mas também todos os homens estão debaixo do pecado. E quando a gente analisa o capítulo 2 lá no versículo 6, diz que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Eu li agora o versículo de número 7. Vai mencionar que Abraão é pai dos que creem. Abraão é o pai da fé, pai de uma multidão, pai de muitos. E nós temos alguém que é maior do que Abraão, mesmo tendo-o como referencial. Mas a gente prossegue, porque vamos falar também, com base no capítulo 5 e 6, sobre a paz e graça. Quando a gente se depara logo no capítulo de número 5, vamos ver a questão relacionada à paz e à graça no tocante à reconciliação. A reconciliação se dá através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando falamos em reconciliação, é porque Jesus Cristo é a ponte. O homem estava distanciado de Deus, portanto, distante do Senhor, e o único meio de estabelecer essa reconciliação era, sem dúvida, através de Cristo. E Cristo se coloca como se fosse uma ponte, e o homem passa a ter acesso novamente com o seu Criador, tendo-o também como seu Redentor. Além disto, vai gerar
uma nova lealdade, entre outras coisas. Quando a gente lê no capítulo 5 a respeito da justificação pela fé, a paz com Deus, entre tantas outras questões que nós temos nestes dois capítulos, no capítulo 6, por exemplo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum, responde o apóstolo Paulo. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma coisa que as pessoas não compreendem é que quando a gente fala e ensina biblicamente que uma vez salvo, salvo para sempre, é a pessoa que nasceu de novo, tem um nascimento espiritual, alguém que é nova criatura, que está inclinado para as coisas que são novas, ou seja, anda em novidade de vida. Tais pessoas, elas têm prazer em servir ao Senhor, em agradar ao seu Deus. E quando comete algum pecado, não tem prazer algum. Ela se angustia porque acabou ferindo a santidade de Deus. Então, quando a gente fala que uma vez salvo, salvo para sempre, não estamos tomando um exemplo de alguém que não tem comprometimento com Deus, mas alguém que realmente nasceu de novo, que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e tornou-se uma nova criatura, tem essa centelha do Evangelho dentro de si e, portanto, anda de uma forma diferenciada, a ponto de, em outra epístola, não na carta de Paulo aos Romanos, nós temos a informação de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Em outras palavras, o fato de sermos salvos de uma vez por todas não é uma carta branca para nós agirmos de uma forma pecaminosa. Ao contrário, nós precisamos cada vez mais e mais pecar menos. Quando a gente adentra o capítulo 7, vai falar sobre a lei e o pecado, a lei e a graça, a lei e o pecado, como já foi enfatizado no versículo 7 até o versículo de número 25 do mesmo capítulo 7. Mas quando a gente vai observar, diz aqui que a lei revela, ou seja, a lei vai revelar justamente a nossa condição e a necessidade de nós cumprirmos a lei. Porém, nenhum homem tem condições alguma de cumprir todos os pormenores da lei. Aí a gente vai entrar nessa questão que fala sobre a lei e a graça, a lei e o pecado, entre outras coisas. Porque o pecado, por falar nele, escraviza, vai tornar o homem não livre, mas sim um escravo. A sensação que algumas pessoas têm é que se elas cometem pecados, elas fazem o que bem entendem, é porque ela está exercendo uma liberdade. É verdade, sim. Porém, é uma liberdade, mas dando margem para a forma licenciosa, maliciosa, pecaminosa, não fazendo o uso correto da sua liberdade. Por quê? Uma pessoa verdadeiramente livre, ela jamais será escrava do pecado. Ela vai ser sempre uma pessoa que é súdita à pessoa bendita de Cristo Jesus, porque vai justamente acatar o senhorio dele. No centro, nós temos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vale lembrar que a gente precisa ler aquele versículo 3 do mesmo capítulo 1, que fala de quem é de fato o Evangelho de Deus. A gente já viu no vídeo que é acerca de Jesus, é sobre Jesus. A boa notícia, sem dúvida alguma, está fazendo menção a Cristo. No capítulo de número 8 fala sobre vida no Espírito. Aliás, vida cristã, irmãos, é vida no Espírito. E a pessoa que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque ela está em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte.
porque era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. Então Deus enviando o seu próprio filho, uma referência à pessoa de Jesus, em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Para quê? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos também a questão relacionada à adoção, e pelo fato de nós sermos filhos adotivos da parte de Deus através de Cristo Jesus, nosso espírito clama Abba, que é uma palavra aramaica para designar pai, e nós temos então aí essa filiação através de Cristo. Todos nós que cremos em Jesus nos tornamos filhos de Deus e podemos dizer em nosso espírito Abba, isto é, Pai, chamá-lo de Pai, tê-lo como Senhor da vida. Nossa, sim, mas ter esse privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de tê-lo como Pai celestial. Temos a esperança, nós esperamos sempre algo e nós precisamos então atentar para isto enquanto nós estamos vivendo nesse plano terreno e não desfrutamos das questões relacionadas ao que está na eternidade. Mas temos uma outra coisa nesse capítulo 8 que é fantástico, porque mostra que o amor é inseparável, ou seja, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Não é o futuro, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada, nada vezes nada poderá nos separar do amor de Deus. E é algo realmente extraordinário. Quando a gente analisa agora o capítulo 9 até o 11, vamos atentar para a promessa preservada, isso mesmo, porque lá no capítulo de número 9 fala a respeito da tristeza inicial do apóstolo Paulo por causa da incredulidade de Israel, mas vai mostrar que a graça de Deus liberta. E, entre outras coisas, no capítulo 10, já que a gente vai avançar depois para o capítulo 11, fala que os judeus rejeitaram a justiça divina, sim, mas que há um futuro de Israel no capítulo de número 11. No capítulo de número 12, nós temos a respeito do culto racional, é um culto espiritual. E, inclusive, vai haver a primeira lista de dons espirituais, são dons para o serviço cristão. Os dons espirituais não são feitos para o proveito próprio ou pessoal, para nenhum tipo dessa natureza egoísta. Ao contrário, todo dom espiritual visa a edificação da igreja, visa realmente esse embelezamento do corpo de Cristo, visa o serviço real, se colocar a serviço das pessoas e desta forma está cumprindo o seu propósito. Mas depois do capítulo 12, vamos analisar ainda capítulo 13 e 16, porque 13, 14, 15 e 16, que vai falar de uma forma bem concreta sobre esse amor, um amor prático. Vamos analisar sobre a questão relacionada à cidadania, unidade, mas também missão cooperativa. Tudo isso nós falamos com base nesta imagem, nessa projeção aqui, e vamos então iniciar os estudos da Epístola aos Romanos, e a primeira impressão, isso é comum acontecer. É natural sentir aquela expectativa e, ao mesmo tempo, é um misto de um receio diante de um texto considerado o mais denso do apóstolo Paulo. É um verdadeiro tratado teológico, a carta de Paulo aos Romanos. Mas esta é justamente a oportunidade que cá entre nós está alinhada à responsabilidade de descobrir como o evangelho é, primeiro, atual, segundo, transformador, terceiro,
libertador. É porque em Romanos, Paulo não fala apenas à igreja de Roma do primeiro século. Ele fala a cada um de nós hoje. É bom frisar que para ler, entender e interpretar a carta de Paulo aos Romanos, a gente precisa fazer aquela pergunta: o que significou isto para aqueles que receberam primeiramente esta palavra? Depois que a gente sabe o que significou para eles, é que a gente vai ter condições de saber o que significa para nós. Desta maneira, não é algo fácil, é algo árduo, trabalhoso, a questão relacionada à interpretação bíblica. Porque tem que ler, e ler é entender. Nós temos que, além de ler, precisamos interpretar para depois fazer a aplicação. A carta vai nos lembrar que todos temos a mesma necessidade. E qual a necessidade que está dizendo aqui? A graça de Deus. A graça deve permear as nossas relações. A graça deve estar incutida na nossa mente e no nosso ser como um todo. É porque ela nos mostra que em Jesus Cristo essa graça é suficiente para quê? Para nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. Sabemos que não há um justo sequer. Isto é bíblico, é verdadeiro. Mas nós somos justificados pelo feito de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos declarados justos por causa daquilo que Cristo fez. E nós obtemos a reconciliação. E esta reconciliação vai justamente viabilizar uma nova vida em Cristo. Ao longo deste estudo, vamos ter um desafio, que é ler a carta aos Romanos com um coração aberto. A nossa mente precisa ser, inclusive, dilatada cada vez mais e mais, preparado para ser moldado pela palavra, para ganharmos a forma daquilo que Deus realmente quer, a fim de que a gente venha viver de maneira prática a justiça de Deus no dia a dia. Romanos é um texto fantástico em que o apóstolo Paulo vai expor com maior densidade o que o evangelho é e o que ele faz. O lema já foi dito, Romanos 1, versículo 16, até aqui, e eu continuo no versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. A expressão justiça de Deus, que é esta aqui com base no grego, e por falar em grego, se você quiser aprender o grego bíblico, nós temos neste canal Cantinho Teológico uma playlist que você pode aprender o alfabeto, saber as questões relacionadas aos verbos, adjetivos, substantivos, enfim, preposição, conjunção, fazer a leitura com a pronúncia erasmiana. Você vai ter condições de fazer a leitura a partir dos textos nas línguas originais, numa referência ao grego koiné. Então você tem essa oportunidade. Nós temos aqui a palavra teu, que é Deus, mas não descreve apenas um atributo divino, porém a ação salvadora. É isto que o texto nos diz, mas a ação salvadora pela qual Deus declara justo o pecador em Cristo, ao mesmo tempo inicia nele o quê? Uma nova vida. É isso que Deus inicia, uma nova vida em Cristo. Vida cristã é vida no Espírito. Em linguagem de sala de aula, Deus não só perdoa, ele refaz, ele restaura e o Espírito Santo ele enche de verdade, verdades bíblicas, verdades escriturísticas. Nós vamos falar num outro momento sobre o panorama teológico. Uma questão de tempo, eu vou terminar este vídeo, fazer uma rápida edição, deixar na plataforma ainda neste dia, 29 de março de 2026, para que você tenha tempo de escutar, ou até mesmo, caso ainda não tenha esse material em mãos, até mesmo se adiantar para saber o que realmente vai ser trabalhado nesse segundo trimestre de 2026.
você, e somente você que chegou até aqui, se puder compartilhar com algum professor de escola bíblica dominical, entendendo que de repente pode ser útil a ele, assim como foi para você, não hesite. Faça tal coisa, que você possa promover coisas que venham realmente edificar as pessoas. Existem algumas pessoas que enviam vídeos, materiais para mim, mas que falam tanta coisa sem fundamentação bíblica. Quantas fake news chegam até mim e eu não compartilho com ninguém? Aliás, estas coisas sequer começo a visualizar ou clicar, porque realmente não vai me edificar. Mas se tem edificado sua vida, e você acha que tem um potencial de edificar outra pessoa, quer um professor de escola bíblica dominical, quer um aluno da mesma escola bíblica, faça tal coisa. Desta forma, você vai estar cooperando com um cantinho teológico e de uma forma específica com esta playlist que trata sobre a escola bíblica dominical, a nossa EBD online. Deus abençoe desde já. Agradeço grandemente pela sua presença neste canal. Agradeço desde já pela sua oração, porque eu preciso também que você ore por mim, pela minha família, pelo meu ministério, para que eu possa, de alguma forma, ser útil, nem que seja a um só indivíduo. Se eu for útil para uma só pessoa, já me dou por satisfeito e louvado e exaltado seja o nome do Senhor.